Ontem à noite, finalzinho da tarde, comecinho da noite, uma bomba aqui na nossa região. De repente vem a confirmação que o primeiro caso da variante indiana da Covid-19, a gente tem falado sempre, né, que esse vírus está passando por mutações, e o primeiro caso confirmado aqui no Paraná é da nossa região. Uma mulher de 71 anos, moradora de Apucarana, a 50 quilômetros aqui de Londrina. O repórter Vitor Struck acaba de chegar lá de Apucarana. Obviamente, né, Vitor, não se fala de outra coisa, e eu sei que você conseguiu alguns detalhes dessa paciente. Há uma história muito triste na família, tá? Ela, o marido e o filho pegaram a Covid, o filho inclusive morreu agora no mês de maio. O que mais você descobriu de toda essa história que eu repito, ontem à noite assustou todo mundo e segue assustando a todos nós, Vitor? Boa tarde. Juliano, boa tarde para você, um excelente feriado a todos que estão nos acompanhando. Realmente, né, a preocupação é muito grande ali em Apucarana. A gente conversou com alguns moradores que já estão sabendo, né, esse anúncio foi feito na noite de ontem, e a paciente é esta senhora de 71 anos. Ela passou a sentir alguns sintomas, Juliano, no dia 19 de abril e teve o exame confirmado no dia 26 de abril. Era então a Covid-19. E aí o tempo foi passando, né? Ela morava com o marido de 74 anos e o filho de 58, eles também foram diagnosticados. Essa idosa, ela precisou ficar hospitalizada, mas como já havia recebido as 2 doses da vacina, Juliano, não desenvolveu um quadro grave de saúde por conta da Covid-19. Infelizmente, a gente não pode falar o mesmo do filho dela, de 58 anos, que tinha comorbidades e acabou falecendo no dia 17. Só que em seguida, Juliano, este exame foi enviado para uma análise do laboratório da Fundação Oswaldo Cruz. E aí, então, foi possível constatar que trata-se da variante indiana, ou Delta, né? Como está sendo chamada aí mundialmente. Ela tem o primeiro caso do estado, né? Exatamente, o primeiro estado, a gente tem primeiro outro caso do estado do Paraná. Suspeito no oeste, né? Isso, de um paciente de 38 anos. Confirmado só esse. Exatamente, Juliana. É o primeiro confirmado do Paraná, aqui em Apucarana, e este outro suspeito de um homem de 38 anos de Cascavel ainda não tem, né, o resultado. Quem falou sobre isso foi o secretário Beto Preto, que a gente vai ouvir daqui a pouquinho um trecho de uma entrevista dele. Agora, uma coisa que chamou bastante atenção, Juliano, que a gente conseguiu apurar lá em Apucarana, é que essa idosa, ela teve contato com a filha dela. A filha dela teria tido contato com um familiar, né, uma familiar que teria vindo do Japão. E, infelizmente, essa pessoa acabou falecendo. Só que não tem ainda a confirmação de que esta familiar que morava no Japão teria morrido por conta da Covid-19. E a grande preocupação com essa variante indiana, Juliano, é a grande capacidade de transmissão. Segundo, então, o vice-diretor da autarquia de saúde lá de Apucarana, esse contato com a filha foi muito rápido, ali no portão, quando ela foi buscar uma encomenda. Olha só, então, que perigo, né? A gente vai conferir agora um trecho dessa entrevista do secretário estadual de saúde, Beto Preto. É importante frisar que trata-se de um caso de uma mulher de 71 anos com comorbidades que fez o primeiro teste RT-PCR no município de Apucarana. Ela permaneceu internada por alguns dias, mas teve alta hospitalar. Neste momento, a Vigilância em Saúde do Estado e também do município vai fazer todas as buscas. Nós vamos fazer também um olhar diferenciado sobre as amostras do mesmo período que foram positivas no município de Apucarana e vamos também mandar para o sequenciamento genômico da Fiocruz. O prefeito Júnior da FEMAC, o prefeito lá de Apucarana, fez ontem uma live nas redes sociais, comentou essa situação e já anunciou, né, Vitor, algumas barreiras sanitárias, alguns bloqueios que devem ser feitos em parceria com o governo do estado, é isso? É isso mesmo, e além disso também o aumento da oferta de oxigênio, né, nos hospitais, Juliano. A situação está bem preocupante mesmo. O prefeito Júnior da FEMAC comentou nessa live também que há uma preocupação grande com outros familiares aí desta idosa que moram em Rolândia. Então fica aí também esse alerta lá para a Secretaria Municipal de Saúde de Rolândia. Vamos conferir então o que ele comentou em uma live feita ontem à noite.
Nós estamos em contato com o governo do estado do Paraná e com o Ministério da Saúde para ver tudo o que é necessário realizar a mais, né, com relação a essa questão dessa confirmação desse caso. Hoje nós já mantivemos contato com a 16ª Regional de Saúde para realizar os procedimentos para bloqueio. No entanto, né, acho que o Emílio pode até comentar um pouco com a gente, veja que isso aconteceu no final de abril. Nós estamos convivendo, então, durante todo o mês de maio com essa situação. Me parece que 22 pessoas da família pegaram o coronavírus, algumas são de Rolândia, é isso, né? Então, atenção para toda a região norte do Paraná. E veja, que esse teste foi selecionado para se fazer o sequenciamento genômico. Poderia ter sido outro teste, de outra cidade. Então temos que ficar muito atentos. Uma coisa que mostra a importância da vacinação é que essa senhora foi vacinada. E mesmo com a diabetes, a vacina conseguiu resistir ao vírus. Exatamente, é importante dizer, está só reforçando, muita gente hoje você estava confundindo nos grupos. Essa paciente de 71 anos, que é o primeiro caso confirmado da variante indiana da Covid-19 aqui no Paraná, ela está bem, ela está curada. O filho dela, de 38 anos, que infelizmente faleceu e não se sabe ainda se foi em decorrência desta variante indiana ou da Covid-19 naquele vírus tradicional que a gente tem circulando por todo o país. Lá em Apucarana a gente costuma chamar, né, Vitor, a Secretaria Municipal de Saúde de autarquia municipal de saúde, mas na prática é a mesma coisa. E o subsecretário falou com a gente também a respeito das medidas que vão ser tomadas a partir de agora. Exatamente, Juliano, e também confirmou, né, essa grande preocupação de que a culpa dessa explosão aí na confirmação do número de novos casos e óbitos lá no município seja, então, da chegada da nova variante, a variante indiana. Só para ter uma ideia, Juliano, Apucarana tem até, desde o início da pandemia, confirmou 8.000 casos. 3.200 destes 8.000 apenas no mês de maio. Só para você ter uma ideia, a média, então, né, de casos confirmados por mês lá em Apucarana era 1.400, o pico havia sido 1.900 e agora 3.200 só durante o mês de maio. São 255 óbitos em decorrência dessa doença, Juliano, e apenas no mês de maio, 77. Outros 54 apenas em abril. Então a gente pode perceber que aí nos meses de abril e maio foi quando a doença mais aí castigou os moradores lá de Apucarana. Vamos conferir então, né, o que o senhor Emílio Bastiega conversou conosco hoje de manhã. No início do mês de maio, nós da Secretaria de Saúde já percebemos um aumento muito grande, né? O número de casos que era aí com 50, 60 confirmações por dia, passou-se a 100 casos por dia. Então houve esse aumento grande. O mês de maio foi o mês que nós mais tivemos casos e mais tivemos óbitos também. Então praticamente dobrou o número de casos e aumentou muito o número de óbitos. A gente tem ali um pronto atendimento exclusivo para a Covid-19. Então os pacientes, eles procuram esse pronto atendimento. Então a gente já não tem o contato desse paciente nas UBSs e na nossa unidade de pronto atendimento. Então a gente tem um atendimento exclusivo, né, para que esses pacientes ficam isolados, né? A gente tem um monitoramento, os pacientes são monitorados por telefone. Nós reforçamos aí o estoque de oxigênio do município. Já há 15 dias o prefeito tem conversado com as associações comerciais, industrial, com mercados, já tem conversado com o comércio para a gente reforçar as medidas preventivas no comércio. E tudo isso, vale lembrar que reflete na região inteira, tá? Familiares dessa mulher que teve a variante indiana, e o Vitor colocou bem, são de Rolândia. Esse trânsito entre Apucarana e Londrina também é muito frequente. Mas e nas ruas, Vitor? Eu sei que é feriado, você deve ter encontrado pouca gente nas ruas, mas essa notícia, se está nos assustando aqui, acredito que a população de Apucarana está apavorada, né?
Exatamente, as pessoas já estão sabendo, já estão conscientes, né, dessa chegada da nova variante, e nós fomos ali até a catedral, né, a igreja de Apucarana, que estava sendo realizada ali as celebrações, né, do feriado de Corpus Christi. Conversamos com alguns moradores, vamos conferir também. Hoje é dia da festa de Corpus Christi e eu creio que ciência e fé caminham junto. Então nós precisamos da ciência, nós precisamos dos médicos, dos medicamentos, mas precisamos, acima de tudo, rezar e pedir a Deus por esses medicamentos, por essas vacinas, pelos médicos, porque Ele tenha misericórdia. Porque a gente sabe que essa variante é muito perigosa, ela se alastra rápido, o contágio dela é mais agressivo, né? É complexo até a gente dizer, porque nós temos familiares, nós temos amigos, nós temos as pessoas queridas a nós, que trabalham com a gente, nossos amigos, família, como eu disse. É difícil, assim, a gente receber essa notícia que a gente se alarma, na verdade. Eu até tem um tio meu muito próximo, faleceu aqui na terça-feira, outros amigos, tive casos no meu trabalho. É uma situação alarmante para todos nós. Do jeito que está a situação, o que interessa mais agora é tomar mais cuidado ainda diante dessa situação. Manter o distanciamento e todo esse controle que a gente está tendo, aumentar ainda mais, para que o caso não venha piorar mais ainda, né? Exatamente isso, tá? Deixa eu aproveitar que as famílias inteiras estão em casa hoje. Não é hora de baixar a guarda, tá? Mantenha o uso de máscara, evite aglomeração, continue se cuidando. Obrigado ao Vitor, ao nosso Alexandre Oshima, que acabaram de chegar de Apucarana. E agora eu vou conversar com a doutora em microbiologia, a farmacêutica Aline Stipp, que sempre nos ajuda a entender um pouco mais deste vírus, destas variantes. E eu acho que a primeira pergunta que eu vou fazer para ela, talvez seja a pergunta que você de casa tem também. Doutora Aline, obrigado por estar com a gente. Ela que já participou comigo hoje, às 7 da manhã do Jornal da Geral, lá na nossa Igapó FM. Doutora, as vacinas que a gente tem hoje sendo aplicadas, a Coronavac, a AstraZeneca e a Pfizer, elas são eficazes contra esta variante indiana? A gente já tem uma certeza a respeito disso? Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos. Na verdade, Juliano, não existe ainda nenhuma pesquisa feita com essa variante em específico, né? O que tem é o que a gente tem aí, a eficácia comprovada com um vírus que circula no Brasil todo. Mas essas variantes a gente tem a eficácia. Sabe-se que toda vacina ela é fabricada com uma organela, né? Não é organela, na verdade, uma proteína, uma parte do vírus que possivelmente que não mute. Então, a certeza mesmo a gente só vai ter quando essas pesquisas forem totalmente feitas e a eficácia comprovada. O que a gente já tem de certeza, se é que eu posso dizer assim, doutora, é que esta variante tem um poder de transmissão, uma velocidade de transmissão muito maior do que aquelas cepas que a gente tinha circulando aqui no país. Isso mesmo, Juliana. Então, a cepa indiana ela foi identificada em outubro, né? E de outubro a dezembro, três formas dessas variantes elas foram identificadas diferentes, né? E o que se sabe é que essas variantes elas são mais transmissíveis. Então, o grande problema é a aglomeração, né? Porque eu venho batendo muito na tecla que é a quantidade de vírus circulante que faz o problema. A imunização ela se faz necessária porque a gente vai ter uma parcela da população imunizada e potencialmente não vai ficar doente, né? Mas ainda continua a transmissibilidade. E a gente, frente a uma variante altamente transmissível, isso preocupa bastante. Então, a hora é de cautela, não aglomerar, não liberar a máscara, né? Então, a gente utilizar a máscara, fazer a higiene, conforme aí tem feito todos os decretos, todos os órgãos sanitários falando e batendo em cima, Juliana. Certo. Doutora Aline, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Obrigado mais uma vez à direção da PUC, a Pontifícia Universidade Católica, a universidade, a unidade de ensino, onde a doutora Aline também é docente, pela liberação. Muito obrigado por participar com a gente. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, Juliana. Tá claro, né, que a gente precisa seguir se cuidando.